Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente fala sobre todos os aspectos do ecossistema do Bitcoin. Recentemente a gente gravou um episódio bem legal sobre a Monero, uma investigação que a Carol fez, e isso levantou dúvida entre muitos dos nossos seguidores ouvintes sobre como usar o Bitcoin de uma maneira privada. Então, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente chamou o Coreia, que é uma das principais referências do ponto de vista técnico do Bitcoin e desse lado mais cyberpunk, mais focado em privacidade. Então, cara, sempre um prazer gravar com você. Acho que eu já te falei, mas como esse aqui é um lugar novo, vou falar de novo na sua apresentação. Sempre me inspirei em você. Tipo, lembro quando eu comecei a trabalhar com conteúdo relacionado ao Bitcoin, você já trabalhava tanto com Bitcoin quanto com o libertarianismo e sempre foi um puto exemplo. Então, sei lá, bem-vindo, Coreia, obrigado pelo seu tempo e faz uma breve apresentação sua, quem você é, o que te trouxe no Bitcoin, contextualiza para a galera quem eles estão falando. Beleza. Bom, primeira coisa é bom, eu fico com, digamos assim, o coração quentinho saber que, né, eu ajudei de algum jeito aí na sua caminhada pelo Bitcoin. Se eu ajudei também alguém, outras pessoas, eu fico muito feliz com relação a isso. Mas, assim, eu sou uma pessoa normal, eu sou mais um plebe, não me considero nenhuma pessoa, nenhum expoente de nada no Bitcoin. Eu sou uma pessoa que gosta de privacidade, eu gosto do Bitcoin e eu tento alertar o máximo de pessoas sobre o quão importante é a privacidade para elas. Porque, infelizmente, privacidade, que eu gosto de falar, né? Privacidade é igual virgindade. Uma vez que você tirou, não volta mais. E é uma vez que está na internet, não volta mais. Então, eu tento alertar as pessoas de que a privacidade, o quanto elas precisam tomar cuidado na hora de estar online, né? De estar online e evitar cometer alguns erros que possam aí gerar problemas futuros para elas. Boa. Deixa eu começar então perguntando o básico, assim, só para o pessoal escutar da sua cabeça. Como você define privacidade no uso de internet, computadores em geral, celular? Quais são os principais cuidados assim que a galera precisa usar? Certo. A primeira coisa que o pessoal precisa entender é que privacidade ela pode ser definida com uma palavra só: escolha. Você ter a possibilidade de não divulgar ou não compartilhar dados que você não queira que seja compartilhado. Você pode compartilhar, você pode mostrar para todo mundo a sua vida, isso é totalmente normal, totalmente aceito, mas a privacidade é uma questão de escolha. Então, quando a gente fala sobre privacidade, tanto no Bitcoin, quanto presencial mesmo, ou quanto na internet, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz, principalmente, né, na rede, né, de computadores, porque lá tudo quanto é telemetria possível e imaginável, ela está sendo capturada de você, está sendo agregada essas informações para que eles consigam encontrar quem você é, ou melhor, quem você pode ser, tanto por questões do que você procura na internet, quanto de ações que você toma num determinado site, ou mesmo saber todas as informações de você, desde informações assim, biométricas, como olho, como digital, como tudo isso, até dados pessoais e indo aí até quanto você gasta de tempo numa página, etc. e tal. Tudo isso são informações, são dados, né, que podem ser processados, agregados e transformados em informações que podem dizer para você quem você é. Então, sempre que eu falo para as pessoas, cuidado com as informações para você ter a privacidade, é você entender que nem todo mundo que você mostra
as suas informações, ela está querendo o seu bem. Então, sempre partir do princípio que aquela pessoa um dia, quem sabe, talvez possa fazer um mal para você. Então, isso tanto uma pessoa que você conhece quanto um desconhecido da internet. Um pensamento que eu acho que é muito importante o pessoal ter em mente é a questão da cortina, né? Tipo, você não está escondendo nada, mas mesmo assim você fecha a sua janela, você fecha a cortina do banheiro, você esconde certas coisas, não é porque você está fazendo algo errado, é simplesmente porque você tem, é o que você falou, você tem a escolha para quem você quer se revelar e o que você quer revelar para quem. Isso é uma coisa que a gente entende como óbvia no mundo real, e no mundo digital eles conseguiram colocar esse discurso que quem está escondendo algo é porque está fazendo algo errado e não só porque quer uma privacidade e quer preservar essas informações. Exatamente. Inclusive, na nossa Constituição, está falando que a gente tem o direito de expressão, mas a gente não tem o direito de anonimato. Então, se você quer se expressar, você pode se expressar, não tem problema nenhum. Mas você não tem o direito ao anonimato. Isso está na Constituição do Brasil. Para você ter uma ideia do quão absurda é essa ideia de que, logicamente, para algumas pessoas, de que onde já se viu você não mostrar sua cara, você não mostrar seu rosto, você não falar quem você é. Nesse sentido, vamos fazer a conexão dessa questão da importância da privacidade no Bitcoin. Querendo ou não, a gente sempre fala, quando a gente fala sobre Satoshi, que é incrível ele ser desconhecido. Por que o Satoshi é desconhecido? Por que ele escolheu usar um pseudônimo em vez de se revelar que nem o Vitalik, por exemplo? Eu acredito que seja por dois motivos principais. Mas aqui é só conjecturas, né? A gente nunca vai saber. Mas assim, se eu pensando, né? Se eu fosse o Satoshi, por que eu não iria, né, disponibilizar quem eu sou para todo mundo? O primeiro motivo é pura e simplesmente por segurança. Então, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que pode chamar a atenção de muita gente grande, muita gente com poder, muita gente que tem uma capacidade bélica muito maior do que um único indivíduo, e essas pessoas, entidades e tudo mais, podem não gostar daquilo que eu estou fazendo. E, por conta disso, é interessante você não se mostrar por uma questão pura de segurança. Outra coisa é o ponto único de falha. Qual que é o problema? Quando você é o dono de alguma coisa, então você é dono de um projeto, a sua palavra vale muito. Então, o que você fala, eu quero assim, eu acho que é assim e tem que ser assim, as pessoas vão olhar e vão falar assim, bom, existe essa pessoa que realmente criou esse projeto e existe essas outras pessoas que só estão trabalhando junto nesse projeto, que são pessoas assim que colaboradores que entraram no meio do projeto. Quem que você vai escolher? Normalmente, na nossa cabeça, justamente é por conta que a gente fala assim, não, essa pessoa, né, ela criou esse projeto, ela sabe mais desse projeto do que qualquer outra pessoa. Então, você pensa assim, não, eu vou ir de acordo com o que o desenvolvedor principal, né, o dono desse projeto, ele realmente está pensando. Então, eu acredito que o Satoshi ele quis disponibilizar ou tirar de si a responsabilidade de definir as coisas como seriam no Bitcoin. Então, ele simplesmente não se mostrou, né? E depois de um tempo sumiu porque ele percebeu que ele falou assim, bom, realmente as coisas estão andando, tem uma quantidade X de pessoas aqui, então eu não preciso o personagem Satoshi pode simplesmente sair de cena e as pessoas aí elas podem tocar esse projeto sozinhas, né? Então eu acredito que foi por esses dois principais motivos. Existem outros que o pessoal fala, que o Satoshi ele não queria voltar, ele queria voltar, mas possivelmente pode, né, ter morrido já. Outros dizem que
ele voltou, alguém está falando que é ele, e realmente é ele, mas ninguém está se importando. Então, isso, mesmo assim, isso mostra que o fato dele não de ele escolher o anonimato e sumir depois de um tempo, prova que o Bitcoin, ele realmente é um projeto que ele pode andar por si mesmo, sem a necessidade de um ente central, sem a necessidade do dono do projeto existir. Existem outros projetos assim de computação sem ser o Bitcoin que também tem essa natureza de um criador anônimo para evitar perseguição? Cara, eu não sei se tem, eu realmente eu não tenho esse conhecimento, mas existem projetos, não só na área da computação, mas principalmente nas impressões 3D, principalmente de armas, que o pessoal não mostra quem não, assim, eles tentam não mostrar a verdadeira identidade por motivos de segurança, logicamente, e também por questões de tipo não existe motivo, não tem um adicional não tem uma contrapartida positiva para você mostrar o seu rosto. Porque aquilo que eu sempre falo para as pessoas é o seu, não é o seu rosto, não é o seu nome que determina quem você é a sua reputação. E a sua reputação não está atrelada ao seu nome e não está atrelada a quem você é, a sua face, entendeu? Obviamente, talvez uma pessoa que venha de uma família rica, uma família conhecida, uma família que tenha fama, isso dê à pessoa uma bagagem inicial positiva na reputação dela, ou negativa. Mas isso não quer dizer que a reputação dessa pessoa ela está atrelada a quem ela é ou ao que é. Ela só dá tipo assim, um buff ou um debuff no começo da carreira dessa pessoa. Perfeito. E conjecturamos por as motivações do Satoshi. Quais são as motivações do Corea? Se você fosse explicar para alguém por que você optou pelo OPSEC e também vai explicar por que é positivo para a pessoa adotar o OPSEC em vez de fazer que nem eu, que apareça o rosto. Quais seriam seus argumentos? Bom, primeiro de todos é a segurança. Eu gosto de pôr a cabeça no travesseiro e saber que ninguém sabe quem sou eu, que olha no meu rosto, que passa por mim, não sabe, assim, não tem noção que eu saiba de alguma coisa sobre Bitcoin, que eu sou uma pessoa que preza pela privacidade e que eu tenho, vamos supor assim, dois, né? Tem um eu lírico e o eu normal, né? O eu pessoal. Eu prefiro isso, eu gosto disso, eu me sinto confortável com isso e com a segurança que isso traz. Quando eu falo para as pessoas escolher o que elas podem escolher, é aquilo que eu falei, é uma questão de escolha. Você mostrar seu rosto e definir quem você é, e aquilo que você com aquilo que você fala, você atrelar ao seu perfil real, tá? Eu vejo muitos problemas com relação a isso, principalmente se você, vamos supor, se você trabalha ou se você está em um local onde aquilo que você fala pode ser levado negativamente, né? Como eu já ouvi muitas pessoas por trabalharem em algum lugar que não é positivo ter uma determinada ideologia, você ser ostracizado nesse local por conta disso, esse é um problema. E o outro problema é que a internet ela não esquece, né? A gente pode esquecer pessoas, indivíduos esquecem, mas existe sempre aquele cara que guardou, ele sabe quem você é e ele sempre vai saber, e um dia quando ele vê você na rua, ele vai falar quem você é e seja daqui 10, 15, 20 anos, ele vai saber, ele vai conhecer você, entendeu? Eu não gosto disso, eu gosto de simplesmente, se um dia acontecer, ou se um dia eu precisar, ou se um dia eu simplesmente querer
acabar com o Coreia e viver minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Eu gosto de ter essa possibilidade, de ter essa opção. Coisas que pessoas que mostram o rosto normalmente não têm, teriam uma maior dificuldade para que isso ocorresse, né? Eu confesso que para mim foi uma grande reflexão que no começo, acho que você lembra, eu trabalhava com OPSEC também. Para mim foi uma escolha que não foi simples escolher, entre aspas, sair desse armário. Mas como eu arrumei o emprego lá na Arthur Mining, né, tipo uma empresa que, querendo ou não, você trabalhar no ecossistema já te doxa, em outras palavras. Então, também faz sentido, quando você está dentro do ecossistema, você tentar fazer, diminuir essa... Porque o Bitcoin também é visto ainda como um risco reputacional. Enquanto ele for visto como um risco reputacional, muitas pessoas vão só achar que é uma coisa da Deep Web, de hackers, de droga, e vão usar esses argumentos, sei lá, de 2012, 2013, da época do WikiLeaks, da Silk Road. Mas parece que a fita não atualiza. E aí, tipo, minha reflexão foi muito nesse sentido. Foi no sentido... Puta, alguém precisa falar, tipo, aparecendo. E quanto mais pessoas falarem aparecendo, mais vai normalizando para minha tia. Para, sabe, para uma pessoa média que lê a Veja, que vê o Jornal Nacional, sabe? A pessoa que é mais norme assim possível. Tipo, elas ainda olham para o Bitcoin e acham que, sei lá, tem um risco reputacional muito grande em assumir que você que você investe no Bitcoin, né? É um negócio que supostamente quanto mais pessoas aparecerem, melhor. Mas ao mesmo tempo é sempre uma reflexão difícil porque de fato tem esse cenário distópico, tem, sei lá, a vida nunca é determinística, ela nunca é uma certeza. Ela tem vários cenários e é meio que aleatório qual deles tende a se desenrolar. Tem o cenário que, de fato, você abrir mão da sua privacidade em relação ao Bitcoin é extremamente negativo. O que me convenceu de uma certa tranquilidade é saber que eu entrei muito depois de muita gente, então eu sei quanto é pouco que eu tenho. Então, tem canários na mina que não sou eu. Isso é uma coisa que me faz ficar um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que é um risco calculado que você leva em conta, que você precisa pensar mais em termos de custódia e não ter nada que você consiga realmente fazer em tempo real. Tipo, sem dúvida, tem os lados bem negativos de abrir mão da sua própria privacidade, né? Daí eu vou puxar uma pergunta que eu ia deixar para o final para os seguidores, mas acho que ela encaixa bem aqui, que é do Caio, sabe, do Hans Invest. Sim. Perguntando, existe algum valor da exposição pública, na sua opinião? Porque eu falei a minha aqui, mas acho que é legal ouvir a sua também, um contraponto a isso que eu falei. Olha, depois que eu aprendi que reputação não tem nada a ver com o nome e nem rosto da pessoa, e que eu levo isso para mim, na minha vida, eu tento retirar todo qualquer tipo de preconceito que você tenha com uma pessoa, ou sabendo quem ela com as ideias ou o que ela está compartilhando. Logicamente, não é sempre que eu consigo fazer isso é fato, né? A gente é humano e a gente consegue, a gente erra, né? Eu entendo que, não, no meu caso, tá? Eu não vejo nenhum benefício que dê um contraponto tão positivo que fale assim, não, no frigir dos ovos ali, no final, realmente é positivo é melhor você mostrar seu rosto, mostrar quem você é. Isso é diferente de ser uma pessoa, um civil, né? Vamos supor assim, né? Esse é um excelente exemplo de como da conversa de que se sua tia ouvisse, ela não gostaria do Bitcoin. Então, tipo, de ser um civil, de ser uma pessoa normal, de ser uma pessoa não mascarada, que tenha Bitcoins, que eles estejam aí normal, assim, disponíveis, né, que estejam em conhecimento do governo vigente, né? Por exemplo, se você quiser sair do Brasil e 95% do seu patrimônio tiver em Bitcoin,
seria um tanto quanto interessante você falar que você tem uma parte, porque você precisa demonstrar que você não é um pobre que está indo refugiado para um determinado país. Até porque os melhores países, eles precisam que você demonstre que você tenha um capital financeiro, né, em seu nome. Então, neste caso, só dividindo a pergunta, né, existe, você vê algum valor para alguém mostrar o rosto na internet, mostrar quem ele é e mostrar que ele fala sobre Bitcoin? Não, não vejo, na minha opinião. Agora, você vê algum benefício de mostrar que você é uma pessoa que, para o governo, que esse CPF tem Bitcoin? Em alguns casos específicos, onde você quer sair daquele local, você vai ter que, né, mostrar que você tem uma certa quantia de dinheiro aí, ou, assim, essa seria uma opção quando você não tem mais opções, né? Quando você não consegue, você realmente precisa mostrar que você não é um pé rapado, que você não é um refugiado, que você não é um pobre, que vai no lugar, né, para pedir esmola. Então aí você mostra quem você é. Agora, se você conseguir de outro jeito e não precisar mostrar o quanto você tem, né, de Bitcoin, melhor. Mas só vejo nesses casos assim urgentes e que não, assim, que você não tem uma segunda opção. No fundo, a gente chegou na próxima pergunta, que era justamente sobre vantagens e desvantagens do Bitcoin com o KYC, né, o KYC, e o Bitcoin sem o KYC. E, no fundo, você falou uma que é muito clara, que é essa questão de você conseguir comprovar que você tem um certo capital. Isso também faz sentido se você quiser comprar um carro, se você quiser comprar uma casa. Assim como você vai comprar uma casa, tipo, sei lá, tem gente que mora só de aluguel e tá tranquilo. Tem gente que já tem um imóvel, então também não, sei lá, não se preocupa. Mas tem gente que daqui a uns 5 anos, 10 anos vai querer comprar um imóvel porque, sei lá, vai ser 10% do quanto ele acumulou de Bitcoin. E aí você já não faz só a conta na ponta do lápis, como investimento. Você pensa como um bem de consumo, você pensa, pô, é aqui que minha família vai morar, aqui que eu vou construir meu ninho. E aí você faz um gasto, que é um imóvel, não é um investimento, mas essas pessoas vão precisar comprovar a origem. Você não consegue comprar um imóvel sem comprovar a origem do dinheiro. Então, ou seja, com certeza faz sentido você ter um pouco de Bitcoin com KYC, se você almeja ter coisas que você precisa comprovar a origem do dinheiro na sua declaração de imposto de renda. Se você sonha em ter uma casa própria, se você sonha em ter um carro, se você sonha em ter coisas no seu nome, você precisa justificar a origem. Mas você também consegue criar endereços que você joga dados e eles não estão registrados com seu CPF, e você consegue receber nesses endereços que estão com outras chaves privadas, com outro tudo, e são endereços diferentes. Você consegue fazer uma gestão das duas pilhas distintas. Deixei passar alguma coisa ou o overview dessa questão de vantagens e desvantagens de com e sem KYC é isso? Não, eu acho que é isso mesmo. O que eu falo para as pessoas é que elas precisam aprender uma ideia chamada, que eu comentei com as meninas várias vezes que eu conversei da área Bitcoin, em relação a você saber, conhecer, entender e praticar a containerização. Ou seja, você dividir os dados, as informações que você tem, e que este dado você vai dar permissão de acessar, de saber, de ver, de conhecer a essas pessoas. Você não precisa, não é tudo ou nada. Você pode dar permissões para as pessoas de acordo com aquilo que você gostaria, com aquilo que você precisa. Então, se você containeriza a sua vida, por exemplo, uma coisa que eu faço diariamente e que é muito, para mim, funciona muito bem. Minha vida na internet, minha vida fora da internet, que ela é dividida em duas.
a minha pessoal e a minha profissional. Então, a pessoal, as pessoas sabem, comentam, sabem quem eu sou ali, e a profissional, as pessoas sabem, comentam quem eu sou lá. A profissional não mexe na pessoal e a pessoal não mexe na do Bitcoin. E nenhuma delas se conversa, a não ser algumas pessoas específicas que têm uma permissão que odeia elas, para elas saberem quem eu sou em 2 ou 3 lugares. 3 lugares não, mas elas sabem quem eu sou em 2 lugares. Então, quando você pensa assim, você fala, poxa, eu preciso eu preciso demonstrar que eu tenho essa quantidade X de Bitcoin. Tá, então você tem que mostrar tudo? Não, só uma parte. Então, você pode pegar uma parte desse valor que você tem em Bitcoin e mandar para uma outra carteira e você mostrar que você tem aqueles Bitcoins daquela carteira que você definiu que as pessoas vão saber. Então, você divide isso. Aí você tem aquele Bitcoin com KYC e aquele Bitcoin sem KYC. A minha recomendação, como eu sempre falo para todo mundo, é que o KYC é a mesma coisa que você mostrar seu rosto na internet e você falar tudo. Você não tem privacidade nenhuma, sua privacidade é 0. Você não tem opção quando você mostra e quando você tem Bitcoins em KYC. Então, a recomendação é sempre comprar sem KYC para que menos pessoas saibam o que você tem no Bitcoin. E aí, se necessário, você habilita a possibilidade da pessoa ter o KYC. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garante o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. E faz sentido falar também que não misturar endereços com Bitcoin KYC e endereços que não vão ter Bitcoin KYC, porque a partir do momento que você mandou um Bitcoin com um Satoshi com KYC para o endereço inteiro já é mais fácil rastrear o movimento das moedas e traquear de volta para você. Então, são reservatórios que realmente não podem se conectar jamais. É uma boa prática que faz sentido levar em conta. É como se fosse o negócio do gene recessivo e dominante. O recessivo é a sua privacidade e o dominante é sem privacidade. Então, o que você mostra, se você, em algum momento, você junta alguma coisa que tenha KYC, que esteja aberto, que não tenha privacidade, automaticamente tudo relacionado dali para frente e até para trás de vez em quando não vai ter privacidade. Nunca mais você vai ter privacidade. Então, esse é o ponto que é importante falar. É isso, tipo, é binário mesmo, é um negócio que contaminou uma vez, contaminou para sempre, você vai precisar criar um outro endereço e começar do zero, todas as moedas que estavam nesse endereço antigo já são vistas, basicamente.
expandindo um pouco esse pensamento, Coreia, queria te perguntar, tem uma pergunta de um seguidor, que é o Andrus, que pergunta como se manter privado para a Receita Federal, e eu acho que, no fundo, dá para expandir essa pergunta e esse tema de uma maneira maior, que é quais as principais boas práticas para o uso do Bitcoin no dia a dia de uma maneira privada? Eu acho que a principal coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, não mistura, quando você fizer a conversão real, Bitcoin, de maneira nenhuma você dá seu CPF ou tenha o KYC, entendeu? Porque aí você já vai ter uma base boa de uma certa privacidade que você tenha e que, se você quiser depois abrir mão dessa privacidade, tudo bem. Mas o mais importante, porque a Receita Federal, ela realmente não quer saber quem você e o que você faz com os seus bitcoins. A única coisa que ela quer saber é em relação a real. O que você tem em relação a real de Bitcoin. É isso que ela quer. Ela não está preocupada o quanto... É a mesma coisa, ela está preocupada com a sua casa, com o seu carro, mas não por ele ser a sua casa ou ser o seu carro. É em relação ao quanto aquilo pode virar em real. Então, entendendo isso, você compreendendo isso, fica mais fácil você saber quais são as coisas que você pode fazer para evitar que a RF fique sabendo aí das coisas que você faz. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que tem alguns certos limites que você pode usar a seu favor, que são abertos ao público e que levantam algumas bandeiras vermelhas, aí, uns red flags, tanto no COAF quanto na Receita Federal, que é basicamente o seguinte: R$2.000 de transação diária por CPF, acima disso, levanta uma bandeirinha vermelha lá para o COAF, né? Menos de R$30.000 transacionados naquele determinado mês, e existe também, colocar o máximo de terceiros entre você e o Banco Central. Então, por exemplo, você vai fazer um Pix, beleza, você colocando 0 indivíduos entre você e o Banco Central. Agora, se você fizer um TED, se você usar por exemplo, sei lá, a Amazon, né, que tem os cartões, né, que você pode ir lá e dar um redeem, você fazer comprar cartões de gift cards e a pessoa, né, usar esse valor dentro da Amazon, por exemplo, você está colocando um terceiro, na verdade, um terceiro que seria quando você está comprando o cartão, e um quarto, né, que seria a Amazon, que assim fica tudo retido no nível da Amazon, não fica retido para além da Amazon. Então, essas coisas, você usar soluções que adicionam mais pessoas entre você e o ente estatal, aumentam a sua privacidade. Não que isso seja uma bala de prata que resolva todos os seus problemas. Não, dificulta, certo? Privacidade e segurança é a mesma coisa. Você não vai ter 100% de certeza que as pessoas nunca, em nenhuma hipótese, vão conseguir seus dados, vão conseguir acessar as suas informações, vão conseguir saber o quanto você tem. O que você pode fazer é adicionar camadas. É igual a Shrek, é igual o ogro. Você vai adicionando camadas para ficar mais difícil para que eles cheguem no seu núcleo. Então, quanto mais camadas você tiver, mais privacidade você vai ter, mais segurança você vai ter, e só que isso também, às vezes, aumenta a complexidade do seu dia a dia. Existem coisas que não aumentam a complexidade nenhuma, que é basicamente você trocar uma ferramenta por outra, né? Eu gosto de falar que é a mesma coisa você trocar um alicate vermelho por um alicate amarelo. A ação dele, o como você vai usar é a mesma coisa, do mesmo jeito, só troca a cor. E existem outras que vão ser mais complicadas, que é como se você estivesse usando um alicate e o outro que você tivesse que fazer o alicate do zero. Então, tudo vai depender do uso que você faça, né, do quão
do quanto de conhecimento você tenha e do quão hábil ou tranquilo você está com aquela determinada mudança. Nenhuma mudança é fácil, mas existem algumas mudanças que você pode fazer que uma vez que você faça e você use ela todo dia, ela fica guardada no seu cotidiano e ela se torna mais simples e mais prática para você. Cara, e eu sou a prova disso. Eu sou um usuário, assim, bem leigo para qualquer coisa de computador. Tipo, não é à toa que eu fui fazer geologia em vez de engenharia. Eu queria fugir de computador, assim. Eu gosto do Bitcoin, apesar da tecnologia, e não por causa da tecnologia. E mesmo assim, hoje em dia, eu aprendi um setup que, sei lá, se eu falasse para o Caio de 2 anos atrás, ele não acreditaria que é o que eu uso hoje em dia. Tipo, eu uso uma carteira que é amnésica, que é um dispositivo que nem foi feito para necessariamente rodar uma carteira de Bitcoin, tipo a Coldcard ou tipo a Ledger. Eu tenho uma que chama Mais Amigo. Eu rodo um software aberto, a Crux, dentro desse Mais Amigo. E eu gerei a senha jogando dado. É um setup que parece muito difícil, mas na verdade é só você construir cada etapa do conhecimento tintim por tintim. E tem tutorial para tudo isso que, na boa, sei lá, 1 hora de vendo tutorial e repetindo, você aprende. Qualquer pessoa aprende qualquer coisa hoje em dia usando o YouTube e sendo disciplinado, né? É só cara, você querer. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é você querer. Por exemplo, você pode simplesmente pagar uma assinatura de uma VPN, baixar o aplicativo, o software no seu computador e você colocar ele para inicializar junto com o seu Windows e que você não vai mudar absolutamente nada na sua vida, entendeu? Ou você pode fazer uma VPN do zero. Desculpa. Ou você pode fazer uma VPN do zero, que você necessita de um servidor, que você necessita de um Raspberry Pi, e aí você vai ter que comprar um Raspberry Pi, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter uma VPS, enfim. Existem níveis e níveis. Tudo vai depender do quanto de conhecimento e ignorância você tem sobre um determinado assunto e o quanto você quer. Um exemplo que eu falo, eu prefiro pagar uma assinatura de uma VPN do que ter que fazer uma do zero, porque eu não tenho conhecimento e eu não tenho saco para fazer uma do zero. E tá tudo bem. Cada um com o seu stack de conhecimento e stack de tempo para poder fazer. Eu prefiro usar o meu conhecimento e usar o meu tempo para me especializar em outros pontos do que esse. E quem acha que eu estou errado, que não, eu vou fazer de outro jeito, tá tudo bem também, não está errado. Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua facilidade, cada um tem a sua expertise, o seu background e tá tudo bem, tá tudo certo. Pensando agora nesses bitcoins com KYC, existem formas de limpar ele? Sim, existem algumas formas. A forma mais conhecida é fazendo CoinJoin, que nada mais é do que você pegar... É como se você estivesse numa mesa de bar, aí todo mundo tem R$100, só que cada um tem R$100 diferente. Tem um com 100 moedas de R$100, outro tem uma nota de R$100, outro tem 2 notas de 50. Então, tem várias pessoas com R$100. Você pega todo o dinheiro de todo mundo, junta tudo no meio, faz uma salada mista lá, pega e devolve os R$100 para cada pessoa, só que de um jeito que você não consegue, de um jeito que você não volta com as mesmas notas e moedas que você começou. Então, o CoinJoin basicamente é isso, é você fazer um shuffle, né, uma aleatoriedade de pegar os bitcoins que você tem e trocar pelos bitcoins de outra pessoa em uma transação com 10, 20 entradas e 10, 20 saídas, e que heuristicamente, eu não gosto dessa palavra porque ela dá uma maravilha, mas tipo assim, não é impossível, é muito mais dificultoso você bater o olho e falar assim, não, ó, essa transação aqui é dessa, vai para essa carteira, então esse cara tem essa quantidade. Porque a hora que você faz isso, você, por exemplo, você faz isso com 10 pessoas. Então,
em uma transação você tem 1 de 10 possibilidades para você acertar. Só que aí você faz isso 10 vezes, aí você é 1 para 10, para 10, para 10, para 10, para 10. Então, tipo, você vai elevando a potência, a dificuldade da pessoa saber quem você é. Então, o CoinJoin, ele é bom por conta disso, por conta que você, não é que você limpe os seus bitcoins, é que você suje eles com todo mundo e ninguém saiba de quem é quem, mas no final você tenha você sabe que você vai ter a quantidade que você iniciou, menos as taxas de todo o serviço e taxas de transação. Então, o CoinJoin, o mixer, né? Você pode fazer assim. Existem vários mixers hoje em dia. Alguns deles, eles são mais conhecidos, como, por exemplo, a Samurai, a Wasabi Wallet, deixa eu ver aqui mais, a Sparrow, mas o dela é diferente, um jeito diferente, que é 1 para 1, né? Uma pessoa para uma pessoa. E existem outros, a Jam também. A Jam, ela tá quem tem o Node da Electrum, o Node da Umbrel, tem acesso a ele. Ele é diferenciado porque não tem um ente que vai padronizar as transações. Ele é mais, vamos dizer assim, livre mercado. Você faz quantas vezes você quiser e paga o valor que as pessoas estão deixando lá para você poder usar o valor que elas disponibilizam para você fazer o seu CoinJoin. Existem algumas que têm algum intermediário, por exemplo, a Samurai tem não é intermediário, ele é um agregador, né, que basicamente é uma pessoa que é um sistema, é um terceiro que ele agrega essas pessoas, essas UTXOs, e manda para as outras UTXOs, e aí normalmente isso tem uma taxa, né? A Samurai tem isso, a Wasabi Wallet também tem. Então, tudo vai depender do jeito que você prefere, do jeito que você gosta. Tem vários sabores aí, né? Existem outras soluções que você pode fazer, que é usar transações off-chain. Então, por exemplo, você manda para uma carteira que é custodial e que ela que ela faz Submarine Swap, ou seja, ela transforma Bitcoin on-chain em Bitcoin Lightning. Você faz uma transação para uma outra carteira que também recebe via Lightning e pode fazer essa transformação de Lightning para Bitcoin on-chain. E você, com isso, né, com essa quebra, com essa transação off-chain, você meio que diminui muito a probabilidade de alguém saber aí, batendo o olho, que os seus bitcoins saíram de lá e vieram para cá. Então, existem outras formas também. Tem a Paywall, tem a PayJoin, que são vários sabores de multisig diferentes entre 2 ou mais pessoas. E basicamente é isso. Existem soluções, não são poucas. E a solução mais simples que tem é você trocar os seus bitcoins com uma outra pessoa. Ou seja, vamos supor, você tem um P2P, aí você chega para o P2P e fala assim, olha, cara, eu tenho os bitcoins KYC aqui e eu vou te dar esses bitcoins e eu quero que você me mande bitcoins de uma outra carteira que não são esses aqui, só para que eu possa meio que perder esse vínculo e eu possa falar que eu, sei lá, eu doei, eu dei para alguém, enfim. Você pode fazer isso também, tá? É possível. A pessoa, logicamente, tem que ter um certo cuidado com relação a isso, né? Precisa ser 2 carteiras diferentes, para não dar barda para o azar, mas são milhares e milhares de soluções possíveis e imagináveis que você pode fazer para meio que ofuscar os seus bitcoins via KYC. Entretanto, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é assim, ó, existe uma... Para a Receita Federal, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em relação à contabilidade. E na contabilidade, você tem entradas e saídas. Então, se você tem uma entrada de Bitcoin e você fala, sumiu, fica meio que... levantam algumas flagzinhas para a Receita. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte:
tenta fazer um 0 a 0 ali, tipo, compra, sei lá, você comprou 10 mil reais em Bitcoin usando o KYC. Cara, tenta vender essa mesma quantidade, ou uma quantidade um pouco menor de Bitcoins, e tenta tirar isso aí para fazer um balanço, que no final a Receita bate o olho e fala assim, não, realmente esse cara perdeu dinheiro ou ganhou um pouco de dinheiro, mas pelos valores aqui ele já não tem mais Bitcoin, ou o quanto que ele tem é muito pouco, então é meio que você evita dor de cabeça no futuro, entendeu? E aí, com os reais que você vai ter, você compra sem KYC mesmo, é um jeito simples, prático, que eu acredito que seja melhor aí do que você tentar fazer uma pessoa, né, para um afegão médio, para um brasileiro médio aí, né, com seu Josias Porteiro aí de 45, 50 anos, é mais fácil ele fazer esse processo de vende, faz o abatimento, até 30 mil reais por mês você não paga nada, então você bate, limita até esses 30 mil, faz a venda, compra de um P2P e pronto, acabou, resolvido o problema. A gente já volta com o Anti-Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na BIPA, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A BIPA é uma empresa Bitcoin-only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garante o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Perfeito. Você comentou ao longo dessa resposta sobre alguns tipos de CoinJoin, né? Seja o PayJoin, o PayNim. Vou emendar então numa pergunta que o Alex Emídio mandou, que foi pedindo para comentar de várias ferramentas de privacidade em específico. Ele cita CoinJoin, pagamentos silenciosos, PayJoin, PayNim, Stonewall, Stonewall X2, Ricochet, Kahoot e Kashu, BTC. Eu confesso que são tantas coisas aí que ele falou que metade disso aí eu não conheço, não. Eu confesso que eu só tinha ouvido falar da Kashu da Lightning, dessas todas, eu nem sei explicar o que a Kashu faz. Então, sei lá, se você quiser explicar qualquer um desses, explicar o que faz, se souber. Olha, de um jeito mais simples, para não ficar uma coisa muito técnica, por dois motivos. Primeiro, eu não tenho conhecimento pleno sobre isso, só tenho conhecimento superficial. E também para não ficar meio enfadonho para o pessoal aí que não tem esse conhecimento, né, esse conhecimento técnico. Existem algumas soluções que ele falou aí, que na verdade são multisigs. Você faz com uma pessoa para você fazer o pagamento ou para você fazer o mix de moedas, que nada mais é que uma transação assinada por várias pessoas, onde essas várias pessoas aceitam aquelas determinadas definições de entrada e saída de bitcoins. Algumas servem para pagar, como a PayJoin, né, que você faz com uma pessoa só. E também você tem aí o CoinJoin, ou o mix de moedas, né,
que você usa aí para que nada mais são que você fazer esse shuffle aí que eu meio aleatório que eu falei. Existem outras soluções que são que criam endereços que têm um tempo de vida limitado ou que eles são específicos para você, para uma determinada pessoa. Então, por exemplo, existem soluções, eu não sei qual delas, eu sendo bem sincero, que você manda a sua chave pública, pede a chave pública da outra pessoa, mais uma senha qualquer, e isso aí gera uma chave pública que você usa para pagar para a pessoa e a pessoa tem o acesso à chave privada dessa chave pública que foi criada. Ou seja, é como se você tentasse colocar um PGP em cima, né, do Bitcoin aí para você aumentar a privacidade, tá? Existem tudo isso que eu falei, existem soluções que são todas as soluções têm um drawback, tá? Tudo tem uma desvantagem. Algumas fazem com que você necessite ter um node, outras elas demandam um processamento quase que intenso, porque ela precisa avaliar todas as transações que entraram na rede para verificar qual delas é sua ou não. Existem outras que você precisa de uma federação. Então, todas as soluções, que não são as soluções default, elas têm um certo drawback, que tem uma certa desvantagem, e aí cabe a pessoa verificar qual desvantagem é melhor para ela ou não, entendeu? A melhor solução que eu vejo, como eu sempre falo para as pessoas, é a solução que você está mais confortável. Assim, todas elas aumentam a sua privacidade, isso não quer dizer que você tenha que usar todas. Algumas soluções são importantes para você utilizar para determinados momentos e outras são melhores para outras coisas e outras são melhor você não usar nenhuma em nenhum momento. Então, tudo depende do momento e do seu conforto em utilizá-las. Eu acho que vale até fazer o adendo que isso não vale só para essas soluções, mas vale para qualquer coisa dentro do Bitcoin, né? Tipo, para soluções de custódia também, por exemplo. Às vezes é mais arriscado a pessoa querer fazer um multisig sem ter domínio do que está acontecendo, em vez de simplesmente ter uma carteira de 12 palavras que ela está fazendo a custódia e está segura. Às vezes, se o usuário não tem o domínio técnico, ele querer inventar moda é mais um vetor de risco do que uma solução de segurança. Toda parte de segurança você aumenta o seu risco, porque às vezes você pode estar fazendo um negócio que você não sabe. Então, para mitigar isso, você tem que diminuir a sua ignorância com aquilo que você está usando, para você ter o domínio e saber se aquilo der merda, o que você faz. Por exemplo, o que eu falo para as pessoas, tem gente que acha que só porque você tem 24 palavras ao invés de 12 palavras, você está mais seguro. Não está. Assim, em tese, entre aspas, muito entre aspas, você tá. Só que assim, o risco que você tem de errar mais 12 palavras, às vezes é alto, tão alto que compensa você só ter 12 palavras e uma passphrase. Às vezes a pessoa tem 24 palavras, não usa passphrase e tá muito mais e escreve isso aí num papel, né? Ou deixa salvo no computador e abre numa live, por exemplo, né? Ou você tá muito mais. São vários vetores de ataque que você pode ter, ou do que uma pessoa que tem 12 palavras e uma passphrase. O que eu gosto muito de falar para as pessoas é aquela ideia do KISS, né? Keep it simple, stupid. Então, tipo, mantenha as coisas simples, cara. O simples sempre, normalmente, ele vai te satisfazer, assim, 99% das vezes, ele satisfaz o seu problema. Então, a única coisa que você tem que fazer é aumentar progressivamente a dificuldade conforme você tem a maleabilidade para você conseguir se resolver aí e usar uma ferramenta do jeito certo, do jeito correto. E nesse sentido, acho que uma dica boa também para quem está escutando é que
melhor jeito de aprender o Bitcoin é usando o Bitcoin. Você não precisa fazer as primeiras transações com multi-1.000 e muito, sabe? Você pode fazer transações de R$10 como teste, você pode fazer transações de R$20 como teste, você pode criar endereços novos e pensar, pô, eu tenho R$50 aqui que eu vou ficar mandando de um lado para o outro e a taxa vai comer metade, mas esse é o custo do aprendizado para eu ter domínio dessas ferramentas. Faz sentido fazer isso. Tipo, isso diminui muito mais o risco do que você só estudar, não usar e fazer a primeira vez e ficar puta nervoso na transação que você nunca fez ela antes. Exato. É você ter o domínio da ferramenta que você usa, entendeu? Se você não tem domínio daquilo que você está usando, provavelmente você vai fazer merda, entendeu? É aquilo que um colega meu fala, né? Dependendo da urgência e do momento, da sua capacidade, qualquer ferramenta se torna um martelo. Então, depende muito, tipo assim, vai do seu conhecimento de usar aquilo da maneira correta. Perfeito. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta mais ampla agora. Não sei se você acompanha e conhece ferramentas de privacidade disponíveis em outras criptomoedas, mas se sim, como elas se comparam atualmente com as ferramentas do Bitcoin? Tem alguma coisa que você conhece de outro ecossistema que você olha e pensa, puta, isso aqui a gente devia trazer para o Bitcoin? Ou no fundo a gente já tem soluções de privacidade boa ou bastante dentro do ecossistema? Não existe ferramentas boas o suficiente para privacidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se existe alguma ferramenta para privacidade em outra moeda, que ela seja implementada no Bitcoin e que ela seja, ao contrário do que muitos falam, ao contrário do pessoal do Monero, por exemplo, que ela seja, que você escolha usá-la ou não. Ponto final. Eu acho que o Bitcoin ele precisa ser aberto, que você precisa ser público as informações. O custo para você ter uma moeda que ela é privada, ela não vale o custo. As desvantagens de ter uma moeda privada não valem o custo de você ter ela. Tanto é que muita gente que é a favor da Monero, elas veem a Monero como uma ferramenta, não como uma moeda. Ou seja, você usa ela como uma ferramenta, você usa ela como um martelo e não como uma moeda, né? Então, tá aí uma visão diferente, né? Mas eu acredito que a gente já tenha um set de ferramentas de privacidade ligeiramente bom no Bitcoin. A gente, assim, cada dia sai uma nova. O pessoal da Samurai, eles tem várias soluções bem legais. E não só eles, mas outras pessoas também tem. A Sparrow também tem várias. Ela construiu soluções interessantes. E assim, vendo de outras moedas, eu acho que não existe, assim, que eu conheça, tá? Mas assim, depois que eu virei bitcoinheiro tóxico maximalista, eu sinceramente eu falo para você que eu não perco meu tempo vendo as tecnologias de outras moedas, não porque assim, que eu acho que não tenha nada a agregar. Eu acredito que tenha algo a agregar, mas a diferença é que eu prefiro focar meu tempo no Bitcoin do que ficar vendo as coisas das outras moedas, até porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para tentar implementar alguma coisa dessas no Bitcoin. Então, se eu não tenho, eu deixo para as outras pessoas que têm essa capacidade estudarem, implementarem e eu utilizá-la, entendeu? Uma coisa que eu gostei é a da Blind Signatures, que é da... agora me fugiu o nome. Que é uma da Zcash, né? Ela trabalha com assinaturas cegas, ou Blind Signatures, que na época eu conheci um pouquinho e eu achei bem legal. Até posso estar falando o nome errado da ferramenta, né?
do que eles implementaram, mas eu lembro que tinha alguma coisinha assim e que agora o Bitcoin tem e que é bem interessante, né? Então, são coisas assim que eu acredito que sempre é bom ter mais uma opção, sempre é bom a gente aumentar o nosso set de privacidade e segurança, mas eu não vejo em outras moedas uma solução que você fala assim, não, ó, essa solução ó, é uma bala de prata que realmente funciona e que, cara, 100% de certeza que você usar isso aqui, usar essa moeda aqui, ela é 10 mil vezes melhor do que o Bitcoin. Não existe isso. E eu também acredito que, assim como eu falei várias vezes, privacidade deve ser uma escolha. Então, se a pessoa quer privacidade, ela que vá atrás e aprenda, entenda, compreenda o que ela precisa fazer para ela ter um pouco mais de privacidade. E isso seja uma questão ativa e não passiva, porque a partir do momento que você deixa algo passivo, aquilo lá, existe uma grande possibilidade de ter falha e você se fuder por conta disso. Que inclusive é o caso do Monero, né? Que teve umas falhas de segurança recentes que comprometeu a privacidade, e é justamente o caso. Se você confia que o protocolo vai gerar sua privacidade, você abaixa a guarda e não se preocupa tanto você. Então, se ele no final não executou a função à perfeição, você que rodou, em poucas palavras. Exato. Perfeito. É exatamente isso. Você confiar que aquela ferramenta, por padrão, vai fazer isso e, consequentemente, você se ferrar porque você confiou realmente muito forte que aquilo lá funcionava e, no final, você se ferra por conta disso. Cara, agora uma pergunta de um seguidor, o Shambhala. Ele fala que todo mundo fala como conseguir comprar Bitcoin sem KYC, mas que ninguém ensina a gastar o Bitcoin sem KYC. E aí ele pergunta justamente isso, como ele faz para gastar o Bitcoin que ele acumulou sem KYC? Ele muda de país, ele cria uma empresa offshore? Qual o caminho? Você vai no lugar, pergunta se ele aceita Bitcoin, vai lá e usa. Agora, se você quer, né, num caso pequeno, né, se você quer usar o Bitcoin no seu dia a dia, então esse seria o melhor jeito. Agora, se você for uma pessoa que tem, por exemplo, sei lá, você tem 100 Bitcoins guardados e você tem uma quantidade muito boa, você rentabiliza de algum jeito esses Bitcoins, você tá numa situação assim de hiperbitcoinização na sua vida e você quer usar esses Bitcoins no seu dia a dia. Como que você faz? Cara, assim, tem muita gente que tá querendo comprar. Se você tá querendo vender, você é uma pessoa, uma exceção à regra. Então, é só você vender como um P2P normal, aceitar esse real na sua carteira e usar o real como se nada tivesse acontecido. Respeitando, logicamente, os limites do COAF da Receita Federal, para que você não caia assim, que não chame tanta atenção para eles e pronto. Boa. Daí o Harry Seldon perguntou que ele fala que concorda com a teoria austríaca, mas ele acha que todo ponto tem um contraponto e tem um fundo de verdade também. E aí ele pergunta que os excessos do livre mercado que aconteceram até na época do padrão ouro, e aí o exemplo que ele dá é da bolha das tulipas. E ele queria saber a sua opinião. Existem bons limites para o livre mercado? O melhor, assim, realmente o melhor limite para o livre mercado é zero, sem limites. Ninguém fala que o livre mercado é a solução, tipo, é um nirvana que não vai ter problemas, que é um unicórnio cagando arco-íris. Não é isso. A questão é que o livre mercado é a melhor solução para qualquer tipo de problema que você tenha. Você tem, logicamente, as pessoas que querem, que criam bolhas, pessoas são pessoas ruins, que querem tirar o seu dinheiro, mas ela é melhor do que o estrago é menor do que se você tivesse um ente que defina se isso está certo ou se não está. A partir do momento que você coloca um terceiro que não tem nada a perder e não tem nada a ganhar em uma determinada transação,
a probabilidade dele fazer merda é muito grande, porque ele não tem nada, é aquilo, ele não tem nada a perder. Às vezes ele tem a ganhar, mas se ele perder, ele não tem nenhum contraponto, então não existe isso, entendeu? Mas assim, apesar dessa pergunta não ter nada a ver com privacidade e segurança, esse é o meu ponto de vista. E, né, só lembrando que eu não me considero, eu me considero um bitcoinheiro. Libertário, eu não tenho conhecimento suficiente para falar que eu sou o que eu não sou. Eu não gosto do Estado, e eu gosto do livre mercado, e é isso aí. E eu gosto do Bitcoin. É só isso que eu posso dizer. Eu concordo com você em praticamente tudo que você falou. Tipo, querendo ou não, eu nunca li nada de libertarianismo antes de conhecer o Bitcoin, e pós-Bitcoin eu sou exposto a esse pensamento. Pessoas argumentam que o Seyfedin é uma economia austríaca, então li um pouco, mas não li os clássicos, Mises, Rothbard, etc. Não, então, eu acho que seria muito imprudente da minha parte dizer que eu sou um libertário, sendo que eu não li assim, o mínimo de livros para eu falar que eu sou ou não sou, entendeu? Então eu prefiro falar, o tempo que eu tenho de conhecimento, de bunda na cadeira, eu posso falar que eu sou bitcoinheiro, isso com certeza. Agora, libertário eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante em muitas coisas, eu conheço sim por cima, eu conheço as definições, eu compactuo com muitas delas, mas assim, eu não posso dizer que eu sou libertário. Não tenho horas de bunda na cadeira para falar que eu sou. Mas você trabalhou ou ainda trabalha com divulgação de... Você não trabalha só com Bitcoin, você trabalha com coisas de liberdade. Agora eu não estou lembrando do canal. Sim. O Visão Libertária do Peter, eu trabalho lá, eu sou narrador lá, revisor, escritor. Eu compactuo com todas as ideias do libertarianismo, mas eu não posso falar que eu sou libertário. Justamente porque eu não tenho... É aquele detalhe, eu odeio o Estado, gostaria que o Estado não existisse, eu acredito nisso, acredito no livre mercado, acredito que os indivíduos são soberanos, acredito na vida, liberdade de propriedade, no direito natural, mas, então isso é ser libertário. Bom, se isso for libertário, então, né, tudo bem, mas assim, eu não posso dizer que eu sou, porque eu não sei o que... É aquele detalhe, você não pode dizer que você é alguma coisa sem saber o que é aquilo. Agora, se aquilo lá, né, é a mesma coisa, por exemplo, o Caio não pode falar que ele é homem porque ele não sabe o que é homem, mas eu bato o olho em você e falo, não, mas você é homem. Você fala, não, então, né, você pode falar que eu sou homem, mas eu não posso dizer que eu sou homem porque eu não sei se eu sou ou não, porque eu não sei o que é um homem. Então, é basicamente isso. Eu compactuo com muitas coisas do libertarianismo, só que eu não me auto-intitulo libertário por questão de ignorância mesmo. Não, perfeito, estou totalmente de acordo. E respondendo essa questão do Higher Seldon, cara, eu acho que é bem parecido com a questão de liberdade de expressão, né? Se você acha que é viável ter um limite, quem vai impor esse limite? Quem vai determinar qual limite é correto ou não? Isso já caga os incentivos de uma maneira que já deu errado, no meu ponto de vista. Eu acho que é isso. Livre mercado não é uma solução perfeita, que nem você falou, mas ele é simplesmente o maior... É a maneira de processamento de dados econômicos mais eficiente e que, portanto, tende a otimizar os resultados. Ou seja, é mais eficiente no processamento das informações do cálculo econômico do que um sistema centralizado. Mas se isso é bom o bastante ou não é bom o bastante, vai ter gente passando fome, vai ter desigualdade, e é subjetivo o que é bom o bastante, e a natureza humana é sempre insatisfeita e sempre vai querer mais, assim, tipo, você pensar, a gente está falando, tipo, reis há 50 anos atrás não tinham como se comunicar em tempo real, que a gente está se comunicando, assim, vendo imagem um do outro. No entanto, a gente pela natureza humana é sempre insatisfeito e a gente não vê isso como uma evolução e a gente quer mais. Exato. E assim, eu acho que quando a gente não se define daquilo, mas que a gente concorda com aquilo, não quer dizer que se a gente não se define com isso, que significa que a gente é o contrário. Não, nem um pouco. Porque eu não gosto eu aprendi isso faz muito pouco tempo, para ser bem sincero. Eu prefiro dizer que aquilo que eu sou e me limitar a falar que eu sou bitcoinheiro só,
do que falar que eu sou alguma outra coisa e, pela minha ignorância naquele determinado assunto, eu falar alguma besteira e por conta da relevância que algumas pessoas têm naquilo que eu falo, induzir elas ao erro, entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo também. Então, justamente por conta disso, eu prefiro dizer que eu sou bitcoinheiro e que provavelmente eu compactuo aí com, pelo que eu conheço, né? Eu compactuo com 99,99999% do libertarianismo, mas eu não posso dizer que eu sou libertário, porque eu não sei, eu não posso dizer que eu sou. Se alguém pode olhar para mim e falar, você é, tudo bem, beleza, joia, maravilha, mas eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Não, perfeito, cara. No fundo, essa é a nossa última parte do diálogo, me lembra muito um conceito da filosofia que é a responsabilidade epistêmica, que no fundo é isso, você é responsável sim pelas suas opiniões, não é todo mundo que deveria se sentir no direito de expressar opiniões sobre temas que eles não estudaram, e no fundo você opinar sobre as coisas que você estudou é uma maneira de melhorar o mundo, em poucas palavras. Então, concordo 100% com o que você está falando. Cara, o Rodrigo de Paula mandou uma pergunta que a gente meio que já cobriu, mas vamos só responder a ele, porque ele falou que ele fica overwhelmed com esse assunto, que é assim, se eu misturo satoshis vindos de P2P com satoshis de corretora, já era? Se eu mando satoshis da corretora para o meu storage, sempre utilizando endereços diferentes, mesmo assim ainda dá para rastrear? Não, é assim, o que a corretora manda de informação, às vezes, assim, não é obrigatório, tá? Só para deixar uma coisa bem definida, ainda não é obrigatório você mandar o endereço, a corretora mandar o endereço para onde ela está enviando os bitcoins. Ela só precisa falar, João da Silva tem essa quantidade de bitcoins, ele comprou essa quantidade de bitcoins e eu estou enviando para João da Silva essa quantidade de bitcoins para onde? Para onde ele falou, e ponto final. Então, você tem essa como você é opcional ou não, você sempre tem que partir do princípio que é obrigatório, porque aí você evita qualquer problema posterior a isso, né? E você, logicamente, você não vai saber se, por exemplo, a corretora A, a corretora B ou a corretora C, ela manda os dados ou não para o ente governamental. Neste caso, o que acontece? O que ela manda se eu não me engano, é o invoice no caso de Lightning, e no caso de on-chain é o endereço aonde ela está enviando. Então, assim, você pode ter uma carteira onde você tem moedas KYC e moedas sem ser KYC? Tem. Mas, contudo, porém, todavia, você tem que tomar assim, é um trabalho hercúleo que você vai ter que fazer para você não misturar essas duas moedas, sendo que você está com o molho de chaves dos seus endereços é o mesmo. É aquele detalhe, você vai sempre tomar cuidado para que você não enfie uma chave numa porta, porque se você enfiar vai dar merda. E essa chave está no molho de chaves que você tem a chave correta que você envia. Então, você está aumentando em muito o seu risco de você fazer merda. Então, qual é o melhor jeito para você fazer isso? Divide, containeriza. Deixa isso aqui, que eu falo que é a prova de idiota. Faz um negócio que é a prova de idiota. Porque em algum momento você não vai ter tempo, você não vai ter saco, você vai simplesmente não lembrar que você tem que tomar cuidado com isso e você vai fazer merda. Então, todo mundo vai ser um idiota em algum momento da vida, principalmente no momento que você não pode ser. Então, o que você faz? Divide em duas carteiras, com duas seeds diferentes, com preços diferentes, e você tem certeza que nunca uma moeda KYC ela vai parar no mesmo lugar onde você tem moedas não KYC. E se em algum momento você parar, pode ter certeza que aí já deu merda. Por exemplo, você tem um Bitcoin sem KYC num determinado endereço. E um Bitcoin
num outro endereço que tem KYC. Se você mandar bitcoins com KYC para aquele não KYC, meus parabéns. Se alguém for atrás, se porventura o governo começar a fazer chain analysis, ele vai conseguir, num piscar de olhos, ele vai conseguir saber que você tem 2 bitcoins e não um bitcoin só. Então, é por isso que você tem que tomar cuidado. Existe a possibilidade de você, numa mesma carteira, ter bitcoins KYC e não KYC? Existe, sem problema nenhum. Só que a probabilidade de você fazer merda é muito grande. Perfeito. E aí chega num ponto que conecta muito bem com uma pergunta do Augusto Simões, que ele pede para comentar justamente sobre a chain analysis e tipo não sei se você viu, mas está tendo uma discussão tipo deles com um dev do Bitcoin Core sobre a real qualidade da análise de dados que eles fazem. Você chegou a ver isso? Eu cheguei bem por cima, infelizmente eu não tive tempo hoje, nem ontem, de ver o link que o Augusto Simões ele mandou. Eu queria ter lido para a gente poder conversar sobre isso. Mas assim, eu sei que não é assim, a chain analysis deles hoje não é uma coisa assim, minimamente, que você pode dizer que existe a probabilidade deles saberem o quanto você tem realmente assim, próxima de 100%. É bem baixa. Se você tem alguns sets de anonimidade, sets de segurança, de privacidade, assim, abaixe muito a probabilidade deles saberem o quanto você tem. Só que é aquele detalhe, né? Eles estão cagando para o quanto eles têm certeza que você tem ou não. Eles vão olhar, eles vão falar, não, olha, você tem 3 bitcoins aqui, sendo que na verdade você tem 0.003, né? Eles acham que você tem 3 bitcoins, agora te vira para você mostrar, aqui está a sua fatura e pronto. Aí cabe você falar para eles que você não tem e que na verdade você tem uma quantia X e provar que você tem só essa quantia X. Até você provar que focinhos de porco na tomada já deu merda já. Então, para evitar isso, a melhor coisa que você faz é tentar mostrar que você não tem Bitcoin. Boa. Cara, encerramos a pauta aqui, então deixa eu te perguntar. Se for fazer uma síntese dessa conversa, tipo, explicar em 1 minuto o que a gente conversou, o que você falaria para esse pessoal? Cara, faça igual o ET Bilu, busque conhecimento e com o conhecimento que você buscou, use, abuse, coloque em prática, vai atrás, tenta não ficar só na teoria, vai na prática mesmo, aprende, adicione mais uma camada, conforme você vai aprendendo, mais uma camada de privacidade, mais uma camada de segurança, e lembre-se que, eu acho que o Dove sempre fala isso, que você tem que partir do princípio que o quanto que você tem em Bitcoin, você tem que sempre levar em consideração que é 100 vezes aquilo que você tem hoje. Então você tem que fazer alguma coisa pensando que o valor que você tem em Bitcoin é 100 vezes aquilo que você tem hoje. Você faria algo diferente? Você estaria tranquilo com relação ao set de anonimidade e privacidade que você tem? De segurança que você tem? Não. Então, está na hora de você dedicar um tempinho aí para você estudar, para você fazer isso aí. Eu sei que não é todo mundo que tem tempo, a vida demanda tempo para a gente e a gente fica sem tempo para muitas coisas, só que, assim, se você dedicar um tempinho, né, eu fiz o workshop com as meninas da área Bitcoin, acho que deu 4, 5 horas. Cara, se você dedicar 4, 5 horas da sua vida e mais uma hora por semana, que seja nos próximos 2, 3 meses, para você colocar essas 4, 5 horas que você aprendeu no seu dia a dia e deixar isso automático, cara, você melhora em 99% a sua privacidade se você não tivesse nada, entendeu? É uma questão de você trabalhar em cima disso, de você estudar, de você se aperfeiçoar, como tudo nessa vida. A gente precisa melhorar e se aperfeiçoar. Basicamente, a privacidade, a soberania e a segurança é isso. Você ir atrás, correr atrás, ser menos ignorante, ter a capacidade de você ter habilidade naquela ferramenta que você usa e
deixar isso como padrão na sua vida. Acho que foi mais de 1 minuto, mas tudo bem. Né? Não, tá valendo, tá valendo. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, Coreia. Como sempre, um prazer para mim gravar contigo. Não, o prazer é meu. Eu tô gabaritando aí todos os episódios aí do research, dos seus episódios que você está fazendo. Até eu gosto principalmente dos mais técnicos, que eu não tenho conhecimento, assim, eu realmente falo que meu conhecimento é parco em relação à parte técnica do Bitcoin, e o Lorenzo, ele explica muito bem as conversas que você tem com ele, não só com ele, mas com o resto do pessoal, e as visões que você traz do Bitcoin em relação a outros setores da vida. Isso aí, cara, é muito bom, você está de parabéns com o trabalho que você está fazendo, e é o que eu falei, eu fico, sempre que alguém chega e fala assim, eu me baseei em você para fazer qualquer coisa, cara, fico com o coração quentinho, sabendo que o tempo que eu dedico lá falando aleatoriedades no Twitter, vale a pena, que alguém pelo menos me ouve, que eu pude agregar alguma coisa na vida de alguém. Boa, então, puta, bem lembrado. Quem quiser falar contigo, te acha no Twitter, né? O Twitter eu tô mais ativo, tô tentando de verdade estar mais ativo no Nostrum, mas o Twitter é o local onde eu tô mais ativo, e se alguém precisar tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa aí, pode ir lá, pode mandar uma DM ou mandar mesmo aberto lá com o pessoal, que assim que eu tiver tempo eu respondo. Não gosto de deixar ninguém sem resposta, porque eu parto do princípio que se eu fizesse uma pergunta, eu também queria que a pessoa respondesse. @Coreia com K, certo? Exatamente, isso mesmo. Boa, então abraço, Coreia. Até a próxima. Até a próxima, Caio. Até mais.